ar mais um Penúltimas, nosso programa de debates e entrevistas aqui da TV UERJ Online. Hoje estamos aqui com uma convidada, a professora Cíntia São Martin, do Departamento de Comunicação. Tudo bem, professora? Tudo ótimo. Prazer recebê-la novamente. Prazer é todo meu. O tema hoje que a gente vai estar discutindo é a respeito da demolição de alguns prédios ali no Complexo do Maracanã. Essa questão já vem sendo discutida pela imprensa e a gente vai estar aqui debatendo hoje no caso específico do Museu do Índio. O Museu do Índio é o antigo Museu do Índio, né? E ele está habitado pela aldeia Maracanã. Eles não divulgam a quantidade de índios que tem lá, mas eles estão representando uma série de índios de todo o Brasil. E eles reivindicam aquele espaço para eles construírem uma universidade do índio e para eles terem espaço deles aqui. Eles pretendem administrar aquele espaço, não só ter um espaço para o índio na cidade, que isso a gente até tem, né? O Museu do Índio é esse espaço, mas eles reivindicam um lugar administrado por eles. E a gente quer saber, professora, o que você acha desse assunto, dessa situação toda, um apanhado geral da situação? Bom, eu acho que mais do que a situação só localizada do Rio de Janeiro, a questão do índio e da própria diferença da diversidade cultural no Brasil, ela vem sendo discutida desde o começo dos anos 90, enfim, né? Eu acho que essa é uma questão, as questões das minorias, das chamadas minorias, né, estão em pauta, sei lá, desde essa década, e que a gente tem que olhar com muito cuidado em relação a essas demandas, né, das demandas étnicas, né, das demandas das diferenças culturais. E a pauta que está hoje em dia aqui no Rio de Janeiro, que é a questão do indígena, né, ela faz parte de uma discussão que é uma discussão de uma construção da cidade, né, que é pensada em torno não da gente ter o reconhecimento da diferença também, da diversidade das diversas culturas que habitam a cidade, mas sempre pensada num projeto que vem de cima para baixo, que é pensado pelos urbanistas, de melhoras às vezes de ampliação de via ou de demolição de determinados prédios que às vezes são históricos. Aí você tem, por exemplo, os órgãos competentes como o IPHAN e como outros que vão sempre estar entrando nesse embate, como é o caso do Jardim Botânico hoje em dia, né, pela preservação desses espaços, desses patrimônios culturais, materiais e imateriais, que é o caso, por exemplo, da cultura indígena. Sim. Também, né? Quer dizer, como pensar uma cidade, acho que esse é o problema que está por detrás disso, né? Como pensar a cidade, pensando nas diversas territorialidades que aqui colocam, quer dizer, o mapa da cidade não é esse mapa como a gente, por exemplo, chega na administração pública, esse mapa geográfico das localizações. Ele é um mapa que tem as culturas dentro dele, que tem os modos de habitar dentro dele, né? Então, quer dizer, eu acho que é uma discussão essa da questão indígena e dessa localidade aqui ao lado do Maracanã, nesse momento, que traz uma questão muito séria para a gente pensar a cidade, né? Para a gente pensar a cidade a partir das culturas que as fazem e as habitam. Sim. Né? E trazer a questão da diferença e da diversidade, né? Então a cidade não pode, como o Pereira Passos, demolir os casarios para implementar um projeto de modernização da cidade. Se destrói também a memória, né? Se destrói a memória da cidade. E eu acho que essa é a questão que está em pauta, né? Quer dizer, da preservação da memória, da preservação de um espaço que é um espaço do afeto, que é um lugar, como diria Milton Santos, né? Que é esse espaço construído, que está ali presente questões que estão para além da Copa do Mundo, por exemplo, né? De receber pessoas na cidade, né? Eu acho que isso é a questão que está por detrás, né? Então, daqui para frente, eu acho que nós vamos ter que encarar isso no Rio de Janeiro e discutir publicamente a questão do urbanismo, né? Quer dizer, que lugares que podem ser mexidos e destruídos, né? Porque você tem uma cidade como São Paulo, por exemplo, que tem uma característica de uma construtibilidade de cidade, onde se destruíram vários prédios históricos e com isso a história daquela cidade, né? E se construíram prédios novos, modernos, enfim, né? Trazendo com isso a cultura mais contemporânea. Então, quer dizer, existe ali uma demanda, nesse caso indígena, que é uma demanda cultural, né? Que é uma demanda de direito cultural, né? E que então, por detrás também a questão das políticas afirmativas, das políticas públicas, né? Culturais, que devem estar sendo colocadas em pauta nesse momento, né? Não é só uma questão de abrir espaço para as pessoas acessarem o Maracanã, né? Então, nessa questão, na verdade, a gente tem dois grandes, né,
pontos, que é o valor histórico do prédio, que apesar de Sete Cabral ter falado que não tem nenhum valor, é um prédio secular, né? Foi o primeiro museu do índio, Darcy Ribeiro esteve lá, enfim. E tem essa questão também do índio na cidade, né? E isso tudo está correndo risco de cair abaixo, literalmente, em função do que ele chama de escoamento de público, que a localização do museu é fundamental para o escoamento de público. E é o que você falou, né? Que você coloca a Copa, né, como principal objetivo e faz tudo pela Copa, e ao mesmo tempo você destrói o valor histórico, você perde tudo isso de uma vez, né? Você falou um pouquinho dessa situação do índio no Brasil. Atualmente a gente tem a situação no Rio de Janeiro, mas a gente tem uma série de outras coisas acontecendo, assim, brevemente também. Do que você acha da situação do Belo Monte? E essa situação, não entrar assim especificamente, mas o que essas situações todas representam, né? A nossa situação com o índio, a nossa relação com o índio, o que isso revela, né? Eu acho essa questão interessante porque é justamente, ainda pensando na questão da diferença, da diversidade, né, e do reconhecimento da outra cultura, né? A gente tem uma dificuldade, quando eu digo esse discurso desse povo-nação que foi forjado para nós, esses brasileiros mais que se veem muito mais dentro das cidades do que do campo, né? Que se sentem muito mais partícipes de uma cultura que é da cidade do que do campo, e o campo sempre visto como algo que é ou da tradição, ou destinado ao passado, e às vezes numa hierarquia é o que fica para trás, o que não é desenvolvido, né? E eu acho que a questão aí indígena, né, existe uma questão que até há pouquíssimo tempo, uma parte das pessoas tratavam o índio também, ou tentando engessá-lo na cultura dele, folclorizando, né, quer dizer, índio, e por muitas vezes tratando como uma certa infantilização, né? E aquelas pessoas que já olham o índio como alguém que faz um povo, né, uma cultura que faz parte desse Estado, né, e aí é claro que todo aquele projeto do Xingu foi de tentar preservar um pouco, né, diante do que estava acontecendo, das aberturas do país para os interiores, um pouco dessa cultura indígena. E é um absurdo, né, quer dizer, a gente conseguiu esse Estado manter um território indígena, né, assegurar para eles pertencer àquele território, que o território pertence a ele, a relação com que o índio, por exemplo, tem com a própria terra e a relação que ele tem com o outro é muito distinta do que a gente tem. Então, mais uma vez, nós estamos nos colocando numa relação de poder, né, diante daquela cultura e de uma construção de um discurso onde é preciso fazer isso para um desenvolvimento do país. E vocês são contra esse desenvolvimento e não entendem porque talvez sejam tão atrasados, entende? Quer dizer, então, esse discurso desenvolvimentista, ele é muito triste, né? Porque ele passa também, mais uma vez, por cima aí dessas culturas, desses outros modos de vida, e que tem grande dificuldade, né, porque não consegue realmente compreender por que o homem branco, ou esse homem, né, dessa cultura contemporânea nossa dentro do Brasil, da cidade, né, precisa passar por ali, né? Quer dizer, e aí ele vai trazer no discurso dele, né, do indígena, que é maravilhoso, né? Quer dizer, o que significa essa riqueza natural que o homem moderno, né, que o homem da cidade se afastou da natureza, então por vezes também não consegue compreender. Eu acho que às vezes é uma discussão, uma conversa de surdos, né? Porque eu acho que nós não temos condições de conseguir considerar o discurso indígena, entende? Porque sempre olhamos para eles, a maior parte das pessoas olham como, principalmente o Estado, como algo atrasado, e pessoas que não têm condição de compreender o que é desenvolvimento de fato, né? Porque para chegar ao tal do nosso progresso econômico, enfim, né? Desenvolvimento econômico. Eu acho que isso é uma problemática séria e que aí todas as questões no Brasil inteiro também ligada à questão da próprio território indígena, né, tá associado a essa questão, né, quer dizer, ao desenvolvimento do país por um lado e à preservação de territórios que são territórios daqueles que já ocupavam esse espaço e que necessitam desse território para poder seguir as suas práticas e modos de vida, né, quer dizer, o índio, ele precisa do território para ter a caça, porque ele vive da caça, ele precisa do território para ter o peixe, porque ele come aquele peixe, né? E precisa de uma preservação onde ele não esteja sujo pelo minério, né?
pela mineração. Então, quer dizer, o povo, as reivindicações dos povos das florestas, por exemplo, que a Marina Silva traz muito como uma questão de cidadania, ela tem que ser incorporada por nós, né? Só que a gente não fala disso na universidade, a gente não fala disso na escola, né? Fala sempre do índio folclorizando. Ainda existe esse mau hábito da gente. Né? No dia a dia, não é só Estado, Justamente. não. É uma coisa reproduzida, Justamente. a gente reproduz isso o tempo todo. Eu achei até interessante você falou, que eu tive a oportunidade de estar lendo o depoimento de um dos índios da aldeia Maracanã, aqui do museu, e ele falou justamente isso, que as pessoas nos enxergam como se nós fôssemos crianças de 7 anos. Justamente. E é isso mesmo, a gente acaba reproduzindo isso. Então é interessante até deixar um link, o pessoal tá assistindo, de repente parar e refletir se você, no seu dia a dia, seu cotidiano, não reproduz isso, de repente acaba tratando o índio como uma criança de 7 anos e nem percebe, né? É uma coisa comum que a gente faz às vezes e não percebe. Pra fechar agora só, o Chico Buarque botou aí, já anunciou que vai estar chamando o pessoal para uma passeata aqui na Tijuca no próximo sábado de manhã, e tá apoiando a causa deles, dos índios, ele que, não só dos índios, mas todo do complexo, né, ele tá falando Maracanã é nosso, né, e eu queria saber o que você acha, assim, a importância disso, né, porque tá tendo pouco apoio, né, aí o Chico Buarque chega aí. Não, acho super importante, porque eu acho que o papel do artista, por exemplo, desse artista que é conhecido por uma massa, né, que é conhecido por muita gente, de ser o grande enunciador, aquele que vai publicizar também a importância, que é isso, às vezes as pessoas estão dando importância e quando esse ser, né, que é o Chico Buarque, né, entra em cena e diz, olha, mito, né? Venham, um mito, né, venham, essa questão é uma questão importante, né, venham porque a gente tem que pensar a nossa cidade, a gente tem que ocupar os espaços dessa cidade, né, e essa cidade não é feita por um tipo de cultura, por uma cultura, ou por um estilo de vida, ou por um único modo de viver, né, por que não o índio não pode ter esse espaço aqui para, inclusive quando vem das aldeias que, sei lá, sai de Paraty-Mirim, ou todas essas regiões que a gente tem, as aldeias dos Guaranis e outros, né, na região do Rio de Janeiro, eles têm que ter um lugar no Rio de Janeiro, como na Bahia existe também, né, e tem que existir uma casa que os abrigue, que eles fiquem, que eles tenham aí uma interação também com a comunidade carioca, né, com a sociedade carioca. Eu acho que é fundamental o papel, né? É fundamental a desmistificar e mostrar quem são eles, né, de fato, e as competências, né, ele é tão competente quanto eu, quanto você, quanto qualquer um nessa cidade, para se organizar e para ter um espaço desse funcionando de um modo como a gente tem as nossas escolas, ou como a gente tem os nossos espaços de cultura, os nossos museus, os nossos, né, os lugares de representação da nossa cultura, né? Claro. Eu acho fundamental. Tá certo. Muito obrigada, professora Cíntia. Volte Obrigada próximas vezes, volte logo. Fica por aqui mais um penúltima. Para vocês, uma boa noite. Até a próxima conexão.